Muito bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? O crossover mais esperado do mundo tá aqui agora. Eu e a Grace vamos fazer um vídeo falando sobre algumas coisas relacionadas ao casamento, relacionamento em si. E a gente queria muito dividir isso com vocês, já que muita gente pergunta, né, pra nós, amor, quanta coisa aí relacionada aí com as questões do casamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, vai ser um vídeo que a gente vai trazer aí com uma certa frequência pra gente trocar uma ideia aí, tá bom? Interajam bastante, deixem o seu like, salvem o conteúdo para ver depois e compartilhem com alguém que vocês esperam que vai gostar desse conteúdo também. As perguntas a gente sempre vai trazer lá do Instagram. A gente vai começar a deixar algumas opções para vocês votarem durante a semana. E a gente escolhe o assunto e traz aqui pra gente trocar uma ideia. Muito bem, então agora nós vamos conversar aqui sobre uma pergunta muito interessante. A pergunta é a seguinte: qual é o segredo para não perder o amor? O que tu acha, meu amor? Olha, é uma pergunta bem profunda, daria muita coisa pra gente trocar ideia numa pergunta só, tá? Mas eu acho que o amor começa na admiração, né? A gente admira a pessoa nas suas qualidades, né? No que ela faz no dia a dia, e isso vai aumentando aos poucos o amor. Então eu acho que a admiração é uma coisa muito importante que a gente tenha pelo cônjuge, porque isso faz a gente se apaixonar pela pessoa, quando ele tem aquela atitude que tu acha bonito, que tu acha admirável, né? E eu acho que para manter o amor, continuar fazendo o amor durar, eu acho que precisa ter um comprometimento muito grande de ambas as partes, é querer fazer dar certo, né? A gente sabe que o amor, ele também é uma escolha, né? O amor é sacrifício, o amor às vezes é anular um desejo teu em prol de uma necessidade do outro, né? Então, são coisas assim que fazem a gente fazer com que o casamento dure, né? O que o amor dure, né? Porque o amor, a gente pensa que é um sentimento que simplesmente acontece do nada e a gente começa a ter esse sentimento e mantém esse sentimento pro resto da vida. A gente teve esse sentimento inicial, isso chama-se paixão. Aí depois, quando a gente começa a identificar defeitos e qualidades e enxergou tudo isso, e o que sobrar depois dessa paixão, a gente conseguir viver com isso, isso chama-se amor. Aí a gente vai ter esse olhar mais aguçado para as coisas, né, para as qualidades, para os defeitos, né, fazer um balanço disso e continuar com a pessoa, né? E por isso que exige esforço, né? Esforço da gente também querer conquistar outra pessoa, né? Porque quando a gente tá namorando, a gente faz exatamente isso, né? A gente quer conquistar o outro. E por que depois que a gente casa, a gente para de fazer isso? A intimidade é muito boa, tu poder, né, fazer o que tu quiser na frente da pessoa, poder falar o que quiser, mas pode ser que tem coisas que a gente possa evitar para não perder a mão também, né? Coisas que passem além do respeito, ou que percam, né, faça o outro perder a admiração por ti, né? Não é não ser verdadeiro, não é esconder a personalidade da gente, não é isso, mas querer continuar conquistando a pessoa. O que o Thiago gosta que eu faço? Como é que ele gosta que eu ajo? E ele é a mesma coisa, como é que ele gosta, né, que eu seja tratado, que ele faça ou fale certas coisas, né? Eu acho que a linguagem do amor também é muito importante nessa questão, né? A linguagem do amor, que a gente sabe, né, tem livros falando sobre as linguagens do amor. Vocês vão ter uma indicação de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele fala muito sobre como que a pessoa aprendeu a amar. O que para ela é amor, o que para ela faz sentido dentro da perspectiva do amor. E isso é muito interessante porque cada pessoa, dentro dessas 5 linguagens, elege uma dessas linguagens para poder atuar dentro da sua própria rotina, dentro da sua própria vida. E enxergar o amor dessa maneira. E é bem interessante, porque às vezes a gente não tem a mesma linguagem do amor do cônjuge, né? Bom, só para citar um exemplo, existem linguagens do amor relacionadas a presentes. E outras pessoas têm uma linguagem do amor mais voltada para palavras de afirmação. A pessoa gosta de ouvir elogios, a pessoa gosta de ouvir motivação por meio de palavras. Então, às vezes, a gente está querendo motivar a pessoa pelos meios errados. E aí a gente não consegue fazer com que esse amor se fortaleça, dure como a gente gostaria que durasse. Então, são essas
esses pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. E lembrando sempre, o amor ele é um sacrifício e também é uma escolha. Se lembrar dessas duas premissas, estabelecer essas duas premissas importantes, a gente tem certeza que vai fazer dar certo, porque é o que a gente faz isso há 15 anos. Assumir as responsabilidades, né? Se a gente escolheu a pessoa, a gente escolheu por um motivo. Se a gente escolheu ter um filho, né? Ou escolheu qualquer coisa, escolhemos, né? A gente teve essa liberdade de fazer isso. Então hoje vou assumir a responsabilidade e vou tentar tirar o melhor da situação que a gente estiver passando, né? Pode ser uma situação boa, uma situação ruim, né? Alguma dificuldade, mas tentar tirar algo de bom naquilo ali, né? Se focar no que há de melhor no parceiro. Isso vem muito da questão da criação, né? Essa dificuldade, às vezes a gente estava conversando hoje de manhã ainda, né? Antes de começar a gravar para vocês, sobre a gente ser muito exigente, né? Ser muito reclamão. Então, às vezes a gente acaba levando isso para outras áreas. Provavelmente a gente vai levar isso para outras áreas da vida, né? Nunca vai estar bom nada, nunca vai estar, né? Nunca consegue ver as coisas boas, foca só no defeito, né? O perfeccionismo. Isso são coisas que atrapalham bastante no relacionamento, né? Porque a gente acaba comparando a pessoa com outras pessoas, né? Ou com outras situações. E não é assim, a gente precisa ver pro cônjuge como único, né? Não esperar coisas que ele nunca fez, né? Se ele nunca fez aquilo, como é que eu vou esperar agora que ele vai fazer exatamente aquilo? Eu tenho que enxergar o amor que ele está demonstrando por mim da forma que ele demonstra, do jeito que ele demonstra. Então, por isso que vem muito da criação, né? Os nossos pais, por exemplo. Como é que os pais muitas vezes demonstram amor? Fazendo comida, dando comida, ajudando no trabalho braçal, ficando com os filhos, para quem tem, né? Os netos aí, cuidando dos netos. Então essa é a forma de amor que eles demonstram. Às vezes eles não vão falar que nos amam, né, em palavras, mas em ações. Então se a gente aprendeu assim, provavelmente a gente vai ser pessoas que gostam também de ações, né? E a gente precisa enxergar como o outro demonstra o amor pra gente. E uma coisa muito importante, né, pessoal? Vejam que tudo isso sai de um autoconhecimento e um autodesenvolvimento. É claro, a gente não controla o outro. Então, a responsabilidade de se autodesenvolver é nossa. A gente é que tem que buscar esse autodesenvolvimento, a gente é que tem que procurar ajuda, talvez psicológica, melhorar a nossa alimentação, espiritual, né? Melhorar o nosso lado espiritual, fazer exercício físico. A gente faz e espera muito que o outro mude, que o outro melhore. Mas a gente esquece que se o casamento é 50% para cada lado, se melhorar 50% o teu casamento, que é a tua responsabilidade, não vai melhorar bastante? É que a gente espera que o outro melhore. Mas a gente não tem controle sobre as atitudes e as ações do outro. Então começa a pensar nisso. Se você melhorar o teu lado, que é 50%, você vai ter um casamento 50% melhor. Mesmo que a pessoa continue com atitudes que talvez, né, precisam ser melhor adequadas, melhor adaptadas. E ela vai talvez com a maturidade aos poucos e com o teu exemplo, quem sabe melhorando esses aspectos também. E que eu sempre falo, gente, palavras empurram, exemplos arrastam. Não adianta querer cobrar da pessoa se a gente mesmo não está desenvolvendo, se a gente mesmo não está buscando a nossa melhora pessoal. E aí a gente busca e espera que o outro faça isso para que aí nós possamos começar a fazer alguma coisa. Isso, na minha visão, é algo que é contraproducente. A gente não consegue ter um casamento feliz, um casamento unido, se cada um não conseguir entender que tem a sua responsabilidade dentro do relacionamento. E como eu falei, sem esperar que o outro melhore, pega o teu 50% e melhora, que tu vai ter um casamento 50% melhor dali pra frente. E nós, qual que é a nossa linguagem do amor? A minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Eu gosto de ser elogiado, gosto de ser exaltado, de ser colocado pra cima quando eu tô chateado. E isso me ajuda a manter o foco e por consequência eu vou amar cada vez mais a Grace e cada vez mais as pessoas que fazem isso pra mim, que me ajudam a me sentir bem comigo mesmo. E essa linguagem do amor, ela é muito interessante porque elogiar é muito difícil.
A gente não vem de uma cultura que elogia com facilidade. Porque, olha que interessante, ele, uma pessoa que precisa de muito elogio. E eu, uma pessoa que não sabia dar elogio. Até hoje, pra mim, falar pra alguém, às vezes eu admiro a pessoa, mas eu fico com aquela admiração guardada, eu não expressar, né? Hoje eu me esforço em expressar, mas eu não... Por mensagem até vai. Agora, né, tete a tete, assim, cara a cara, eu não consigo às vezes falar pra pessoa. Porque a minha criação foi assim, né? Então eu tenho essa dificuldade. E aí alguns anos atrás a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu tentei começar a me esforçar, porque daí eu pensava assim, tá, mas eu vou elogiar ele, lavou uma louça, tá, mas lavar a louça fez mais que a obrigação dele lavar a louça. Mas não, assim como eu também quero receber uma obrigada por um almoço que eu fiz, né, por uma comida gostosa que eu fiz, ou pela casa estar limpa, que ele note que eu fiz alguma coisa na casa, ou que ele note que eu pintei a unha, né, como às vezes as mulheres reclamam, que o meu marido não nota. Às vezes a gente também não percebe o que eles fazem, né, e não elogia, não fala, né. Então eu tô me esforçando em fazer mais isso, assim, com mais frequência, de falar, elogiar, né. Já a minha linguagem de amor, eu também gosto, né, de ser valorizada dessa forma, mas pra mim é tempo de qualidade e presente, né? Que a pessoa lembre de mim, assim, pode ser uma coisa bem simples, mas que a pessoa lembre de mim. É isso aí. E tu tá fazendo? Eu tô tentando, né? A gente se esforça, porque também não é... Porque, ó, veja bem. Eu tenho TDAH, né? E desde antes de ser modinha, né, gente? Porque vamos falar a verdade. Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Se diminuir o açúcar e diminuir a tela, cai esses TDAH tudo pela metade. Mas enfim. A gente vê que, no caso dela, as necessidades dela estão exatamente dentro de uma fraqueza minha. E a minha e tua, a minha né? necessidade, a minha linguagem do amor está exatamente dentro de uma fraqueza dela. E isso geralmente, frequentemente vai acontecer porque a gente procura gente que completa aquilo que a gente tem faltando, mas que também tem fragilidades naquilo que a gente mais precisa. Isso é fato. Se você quer, ou dentro da linguagem do amor que você aprendeu, você está esperando algo de uma pessoa que você está casado, pode ter certeza que essa pessoa tem uma fragilidade muito grande em oferecer aquilo. Por isso que é importante a comunicação. Você tem que falar, comunicar. A Grace às vezes queria um abraço e ela não falava. E aí ela ficava brava porque eu não oferecia esse abraço. Eu não adivinhava, como assim não adivinha que eu quero abraço? A minha bola de cristal não está funcionando. Eu até mandei arrumar, mas não funcionando. Então, quer dizer, a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar melhor. A gente precisa oferecer para a pessoa a possibilidade dela escolher o que fazer. Quando a gente comunica e diz, meu amor, eu preciso de um abraço. Mas é o cúmulo dizer para a pessoa que eu quero um abraço. Sim, mas imagina você, principalmente que tem filho, né, que tem uma rotina extremamente apertada, tá sempre alguma coisa acontecendo aqui na mente do outro. Não é prudente você sinalizar, eu preciso de um abraço, eu preciso de um momento contigo, eu preciso conversar, né? Tem um assunto que eu quero trocar ideia, eu quero tratar contigo, pode ser? Entendeu? Por quê? Porque a rotina ela vai se sobressaindo em cima da gente. Então, se a gente não sinalizar, se a gente não falar alguma coisa para a pessoa, fica difícil. E no caso da Grace era a mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade, uma fragilidade muito em relação à atenção. Até presentes para mim não é um problema. Eu sou extremamente, na minha visão, sou generoso. Não sei o que tu acha. Sim, era só questão de lembrar mesmo, né? Mas a questão de lembrar também está voltada e atrelada à questão da atenção. Né? A questão de me agradar, né? Porque eu era muito mais exigente que eu sou hoje, né? Eu era muito mais perfeccionista. Então, às vezes ele não fazia porque ele ficava com medo da minha reação, de que eu não ia gostar, e aí ele não fazia. Então, eu também melhorando a minha reação e ficando feliz com o que ele faz, a forma como ele demonstra o amor, eu também ele também vai ficar mais à vontade de me presentear ou de escolher alguma coisa pra mim, né? E tá vendo que no fim de tudo, gente, é sobre se conhecer, se autodesenvolver e não esperar pelos outros. Assume a responsabilidade de melhorar como pessoa, como cônjuge, seja marido ou esposa, como pai, como mãe, como filho também, porque a gente também tem os pais ainda da gente e a gente também tem essa responsabilidade, inclusive é uma responsabilidade bíblica, né? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Como que eu tô me desenvolvendo? Passa ano e entra ano e eu sou a mesma pessoa?
Ou passa ano e entra ano e eu tô cada vez melhor, tô cada vez mais calmo, mais paciente, mais desenvolvido, né? E vamos dar glória para quem merece, que é o nosso Deus Jeová. Ele sabe que, né, a gente sabe que se a gente fizer o que Ele diz por meio da palavra dele, a gente sabe que vai dar certo, né? Então, o que que nós dois nos decidimos para fazer o amor durar? A gente ama mais a Deus do que um ao outro. Em segundo lugar vem um ao outro, mas o primeiro lugar vem Deus. E a gente respeita muito o que ele pensa sobre divórcio, sobre relacionamento, sobre traição, sobre coisas que ele olha no casamento e ele não se agrada. Então a gente respeita muito essa visão. E isso também faz o amor durar. Na verdade, isso é o ponto principal. A gente deixou para o final porque de fato é o elo de ligação entre os seres humanos. Não tem como ter um amor que dure sem amar a Deus sobre todas as coisas. Sem seguir o princípio de Mateus 22, do 37 ao 39, não tem como. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a ti mesmo, e o a ti mesmo refere-se também a uma busca pelo autoconhecimento, saber o que tu realmente gosta e como teu amor é e como tu zela por ti mesmo e por consequência vai zelar pelo outro, sem esses dois princípios em mente, é impossível fazer o casamento durar, não tem como. Até porque a fonte do amor é Deus, né? É como se a gente quisesse recarregar a energia sem ligar na tomada, né? Sem colocar em alguma coisa que vá recarregar aquela energia. Se a gente não tiver a conexão com o ser que nos dá o amor, né? Que é o ser, que é o amor, né? A personificação do amor. Como é que a gente tira esse amor da onde que vai vir? Esse amor não vai. E aí é onde muitas vezes acontece, que daí vai ser para um próximo vídeo, né? Que a gente já passou por situações que a gente, infelizmente, perdeu o amor, né? Um pelo outro. Mas a gente ainda tinha amor por Deus, né? E aí a gente aumentou esse amor por Deus e conseguiu resgatar o amor um pelo outro, né? Então, por isso que para nós, a primeira coisa tem que ser a gente amar a Deus acima de tudo, né? Mas essa é uma conversa para um outro vídeo, então deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa nossa conversa, o que tu te identificou e o que tu vai querer melhorar a partir de agora, o que você vai querer desenvolver dentro do teu casamento, lembrando que se você melhorar, 50% do teu casamento melhora. Então a gente está aqui sempre disponível para poder ajudar vocês, auxiliar vocês naquilo que for necessário. Até o próximo vídeo, um beijo. Um beijo e bora tomar um cafezinho com a gente? Vem tomar um café com a gente.